Olá, pessoal. Vamos proceder agora ao estudo da aula 4, Estática dos Fluidos. Bom proveito. Massa específica, representada pela letra grega ρ, ou densidade absoluta, dA. A massa específica é uma característica da substância que constitui o corpo e é obtida pelo quociente, a divisão, entre a massa e o volume do corpo, quando este é maciço e homogêneo. Como em nosso curso estamos interessados no estado fluido das substâncias, não admitiremos corpos ocos. Portanto, todo o volume do corpo corresponderá ao volume ocupado. As unidades de massa específica nos diversos sistemas já estudados são: no Sistema Internacional, quilograma por metro cúbico; no CGS, grama por centímetro cúbico; e no FPS, libra-massa por pé cúbico. Pare o filme e observe a relação entre os sistemas de unidades. Só teremos a densidade absoluta ou massa específica se o corpo em questão for maciço e homogêneo, como no caso dos fluidos. De outra forma, o que estaremos obtendo é uma característica do corpo chamada densidade, aplicável a qualquer corpo, inclusive sólidos. Peso específico, representado pela letra grega γ. O peso específico de uma massa fluida é definido como o peso da substância contida numa unidade de volume. Assim, podemos criar uma relação entre a massa específica e o peso específico da substância. Observe a equação. As unidades de peso específico nos diversos sistemas já estudados são: no Sistema Internacional, Newton por metro cúbico; no CGS, Dina por centímetro cúbico; e no FPS, Pound-Down por pé cúbico. Observe as relações entre as unidades nestes sistemas. Outra definição importantíssima: pressão. Aplicável a qualquer corpo, incluindo os corpos fluidos, é o quociente entre a força normal ou perpendicular aplicada e a área A, onde ela atua. Observe a equação. As unidades de pressão nos diversos sistemas já estudados são: no Sistema Internacional, Newton por metro quadrado; no CGS, Dina por centímetro quadrado; no FPS, Pound-Down por pé quadrado. Pare novamente o filme e observe a relação entre os diversos sistemas de unidades. Precisamos agora definir o que é um fluido incompressível. Um fluido é considerado incompressível quando sua massa específica e, obviamente, seu peso específico permanecem constantes, independentemente da temperatura e pressão ou a profundidade no seu interior. A variação de massa específica dos líquidos normalmente pode ser desprezada, enquanto que nos vapores e gases ela varia significativamente. De forma simplificada, então, dizemos que os líquidos são incompressíveis, enquanto que os vapores e gases são compressíveis. Pressão medida em líquido estático, em repouso. Teorema de Stevin. Imagine um líquido incompressível, em repouso dentro de um recipiente representado abaixo. Vários pontos estão assinalados e podemos determinar a pressão exercida pelo líquido sobre cada um deles. A pressão sobre o ponto A será o quociente, a divisão, do peso do líquido acima dele e a área ocupada por ele. Desenvolvemos a equação de pressão sobre o ponto A em função da densidade do líquido. É possível escrevê-la em função do peso específico, que é o que nos interessa. Observe a equação final. Desta constatação, podemos fazer inúmeras considerações. Primeiro, a equação γH é chamada de pressão efetiva, ou seja, exclusivamente exercida pela coluna de líquido sobre o ponto A. Segundo, a pressão P0, mostrado na figura, corresponde à pressão atmosférica exercida sobre a superfície livre do líquido. Terceiro, das duas considerações mostradas anteriormente, podemos definir como pressão absoluta, ou total, exercida sobre o ponto A, a soma das duas pressões,
a atmosférica e a de líquido. Quarto, logicamente, quanto maior a profundidade H de um ponto de um líquido, maior a pressão exercida sobre ele. Quinto, além da profundidade H, quanto maior o peso específico do líquido, maior a pressão que ele exerce. E por fim, qualquer ponto de um líquido incompressível em repouso, na mesma horizontal, apresentará a mesma pressão. Observe a figura. Pressão no ponto B igual a pressão no ponto C e a pressão no ponto D igual a pressão no ponto E. Pressão atmosférica P0, experimento de Torricelli. A pressão atmosférica, logicamente, corresponde a todo o peso da coluna de ar sobre a área de um corpo ou a superfície livre de um líquido, dividido pelo valor desta área. Até a época de Galileu, no século XVII, a existência da pressão atmosférica era desconhecida pela maioria das pessoas. Torricelli, físico italiano, contemporâneo de Galileu, realizou uma famosa experiência, que além de demonstrar que a pressão existe realmente, permitiu a determinação de seu valor. Torricelli realizou a seguinte experiência. Encheu de mercúrio um tubo de vidro com mais ou menos 1 metro de comprimento. Em seguida, fechou a extremidade livre do tubo e o emborcou numa vasilha contendo mercúrio. Quando o dedo que vedava o tubo foi retirado, a coluna de mercúrio desceu, ficando seu nível aproximadamente 76 centímetros acima do nível do mercúrio dentro da vasilha. Torricelli concluiu que a pressão atmosférica P0, atuando na superfície livre do líquido do recipiente, conseguia equilibrar a coluna de mercúrio. O espaço vazio sobre o mercúrio no tubo constitui a chamada câmara barométrica, onde a pressão é praticamente nula, faz-se o vácuo. Dessa forma, outra unidade para a pressão é o centímetro de mercúrio, ou ainda o milímetro de mercúrio. Substituindo o mercúrio neste experimento por água, a altura da coluna que equilibraria a pressão atmosférica corresponderia a 10,3 metros aproximadamente, chamado de metro de coluna de água, ou ainda milímetro de coluna de água. Outras informações importantes acerca das grandezas estudadas nesta aula. Existem unidades de pressão que não pertencem aos sistemas que já estudamos, como, por exemplo, ATM, que é a atmosfera, centímetro de Hg e milímetro de Hg, que foram apresentadas anteriormente, e metro de coluna d'água ou milímetro de coluna d'água. Pare o filme, observe a relação entre estas grandezas, além dos apêndices A e B. Pois bem, pessoal, terminamos a primeira parte de estudo da estática dos fluidos. Não deixe de assistir também às aulas 5 e 6. Um abraço.